E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Fute e hoje nós vamos falar sobre uma noite que prometeu ser especial. E foi. Memphis Depay voltou a brilhar com a camisa do Corinthians, dessa vez no clássico mais importante da temporada até agora. Na última quarta-feira, dia 30, o holandês não apenas marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena, como também deu uma resposta definitiva para todos os críticos. E olha só, a repercussão foi tão grande que até a imprensa holandesa parou para aplaudir nosso camisa 10. Então pega aquela pipoca, se acomoda aí que hoje nós vamos destrinchar tudo. O jogo, o gol decisivo, o desabafo do Memphis e como os jornais da Holanda reagiram a mais essa demonstração de classe do nosso artilheiro. Vamos nessa! Pessoal, antes de entrarmos no que aconteceu em campo, vamos contextualizar a situação. Era a ida das oitavas de final da Copa do Brasil, um mata-mata onde qualquer deslize pode custar caro. E quando falamos de Corinthians contra Palmeiras, vocês sabem que a tensão fica ainda maior. O Timão entrou em campo precisando mostrar que está vivo na temporada. Depois de altos e baixos no Brasileirão, a Copa do Brasil se tornou uma das principais esperanças de título para Fiel. Do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira chegava como favorito. Como sempre, né? Mas enfrentando um adversário jogando em casa, com 40 mil corintianos empurrando. E vocês que estavam lá na arena ou assistindo em casa, certamente sentiram aquela tensão no ar. Derby é sempre derby, mas em mata-mata, a pressão é dobrada. O jogo em si foi muito equilibrado, como esperávamos. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram suas chances claras. O Corinthians desperdiçou uma penalidade. Yuri Alberto bateu e o Everton defendeu. Era ali que poderia ter saído o primeiro gol, mas o goleiro palmeirense estava inspirado na noite. Do lado alviverde, o lance mais perigoso veio com Giai, que finalizou e quase marcou, mas André Ramalho salvou em cima da linha. Ou seja, os dois times mostraram que vieram para jogar futebol. Mas foi no segundo tempo que a mágica aconteceu. E quem mais poderia ser o protagonista senão nosso Memphis Depay? O gol decisivo e a atuação do Memphis. Galera, vamos falar do momento que fez a Neoquímica Arena explodir. Segundo tempo, jogo empatado sem gols, aquela tensão crescendo. E aí que o Memphis mostrou porque é considerado um dos melhores jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians. O lance do gol foi uma pintura, pessoal. Mateuzinho, que, diga-se de passagem, teve uma noite inspirada pela lateral direita, fez um cruzamento milimetricamente calculado. E o Memphis? O Memphis fez o que sabe fazer de melhor. Apareceu na hora certa, no lugar certo. Vocês viram a comemoração dele? A forma como correu para a torcida? Ali estava um jogador que carrega o peso das críticas, mas que na hora H, quando o time mais precisa, ele aparece. Esse é o Memphis que a gente conhece e admira. E olha que interessante, foi a primeira vez em 2025 que o holandês marcou em 2 partidas seguidas pelo Corinthians. A última vez que isso tinha acontecido foi na reta final do Brasileirão de 2024. Ou seja, o cara está voltando ao seu melhor nível no momento perfeito da temporada. Tecnicamente falando, o gol mostrou todas as qualidades do Memphis: posicionamento inteligente, timing perfeito e aquela frieza característica na finalização. Não é à toa que ele é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Classe permanent, como dizem os ingleses. Com esse resultado, o Corinthians fica numa situação muito confortável para o jogo da volta. Um simples empate no Allianz Parque e estamos classificados. Já o Palmeiras vai precisar correr atrás do prejuízo jogando em casa. O desabafo do Memphis. Mas pessoal, o que mais chamou a atenção na noite de quarta-feira foi o desabafo do Memphis após o jogo. E aqui nós precisamos falar com seriedade sobre o que o jogador tem enfrentado nos últimos tempos. Vocês lembram das polêmicas recentes, né? O Memphis chegou a notificar o Corinthians extrajudicialmente por conta de atraso em valores de premiação. Teve também aquela situação no clássico contra o São Paulo, quando ele não ficou à beira do campo depois de ser substituído no intervalo. A torcida ficou dividida. A imprensa especulou sobre um possível desgaste. E olha, pessoal, é importante entendermos o lado humano da história. O Memphis é um profissional que veio de grandes clubes europeus, tem uma carreira consolidada, e obviamente espera que os compromissos contratuais sejam cumpridos. Isso não é frescura, é profissionalismo. Mas vejam as palavras dele após o jogo. Estou aqui para trabalhar duro. Muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram colocadas fora da proporção. Estou aqui para ajudar o time. Cheguei no último setembro, então tento fazer o mesmo, ajudar o time. Vamos continuar assim. Cara, isso aí é a fala de um jogador maduro,
que entende o peso da camisa que veste. Ele reconhece que houve ruído, mas deixa claro qual é o foco dele: ajudar o Corinthians a conquistar títulos. E sobre o jogo em si, ele mostrou humildade ao mesmo tempo que confiança. Todo jogo contra eles é uma final. Em casa, temos que vencer. Nós trabalhamos muito e fomos melhor em várias partes do jogo. Poderíamos ter feito mais gols e ter uma vantagem maior, mas conseguimos o resultado. Percebem a mentalidade? Ele não se contentou apenas com a vitória. Já está pensando no próximo passo, na classificação definitiva. Isso é mentalidade de campeão. Repercussão na imprensa holandesa. E agora vem a parte que mais me chamou a atenção, pessoal. A repercussão na imprensa holandesa foi fantástica e mostra como Memphis continua sendo uma figura importante no futebol mundial. O De Telegraph, que é um dos jornais mais importantes de Amsterdã, publicou uma matéria com a manchete: Memphis Depay marca mais um gol e é coroado. Gente, coroado. Olha o peso dessa palavra. Isso mostra que lá na Holanda eles reconhecem a importância do que o Memphis está fazendo aqui no Brasil. Não é qualquer jogador que consegue essa repercussão internacional jogando no nosso futebol. Mas o jornal AD foi ainda mais detalhista e interessante. Eles escreveram: com ou sem problemas contratuais, Memphis Depay continua sendo um trunfo valioso para o Corinthians. E destacaram que o atleta levou o estádio à loucura com seu gol no segundo tempo. Olha que interessante a perspectiva deles. Mesmo conhecendo as questões contratuais, porque lá na Holanda eles acompanham tudo de perto, eles reconhecem o valor do Memphis em campo. E essa frase, levou o estádio à loucura, mostra que eles entendem o impacto emocional que ele tem aqui no Brasil. O AD também mencionou algumas polêmicas. Há muita controvérsia em torno do maior artilheiro da história da seleção holandesa. Depay faltou recentemente a um treino devido ao atraso no pagamento de salários. Além disso, Depay recentemente provocou a ira da torcida ao criticar o ídolo do clube Neto em uma música. Pessoal, é interessante ver como a imprensa internacional consegue ter uma visão mais ampla da situação. Eles reconhecem as dificuldades, mas não perdem de vista o que realmente importa: o futebol que o Memphis apresenta em campo. E isso nos leva a uma reflexão importante. Às vezes nós, aqui no Brasil, ficamos muito presos nas polêmicas e esquecemos de valorizar o que temos. O Memphis é o maior artilheiro da história da seleção holandesa jogando no nosso campeonato. Isso é gigantesco. Agora vamos falar um pouquinho de futebol puro, que é o que mais interessa, né, galera? Com a vitória por 1-0, o Corinthians fica numa situação muito confortável para o jogo da volta. Matematicamente, um empate já garante a classificação. Mas conhecendo o DNA corintiano, sabemos que o time não vai para o Allianz Parque só para se defender. O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto. Se vencer por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis. E olha, considerando que é o Palmeiras jogando em casa, com a pressão da torcida deles, não vai ser fácil para nenhum dos dois lados. Mas antes desse confronto decisivo, as duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no domingo. O Corinthians recebe o Fortaleza às 16 horas, enquanto o Palmeiras visita o Vitória às 20h30. Jogos que podem influenciar o estado de espírito das equipes para a decisão da Copa do Brasil. E aqui vai uma dica para vocês que acompanham o canal. Fiquem de olho nesses jogos do fim de semana. A forma como as equipes se apresentarem pode dar pistas importantes sobre como será o confronto de terça-feira no Allianz. O Memphis, especificamente, precisa manter esse ritmo. 2 jogos seguidos marcando gol é um sinal muito positivo. Se ele conseguir fazer mais um contra o Fortaleza, chegará ao jogo decisivo com total confiança. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado dessa análise completa sobre a noite especial do Memphis Depay. O que vimos foi um jogador respondendo às críticas da melhor forma possível, em campo, com gol e dedicação. A repercussão na imprensa holandesa só confirma o que nós, corintianos, já sabemos: temos um craque no nosso time. Agora é torcer para que essa fase boa continue, não só do Memphis, mas de todo o elenco. A Copa do Brasil pode ser o título que vai coroar uma temporada que já está sendo especial. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos comentários, eu quero saber: qual foi a sensação de vocês ao ver o gol do Memphis? E o que esperam para o jogo da volta? Compartilhem o vídeo com aquele amigo corintiano que precisa ver essa análise, e até o próximo vídeo, pessoal. Vai Corinthians!